Boa noite, igreja. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar novamente. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já liberou no meio de nós, por tudo aquilo que o Senhor está preparando os nossos corações para receber nessa noite ainda. Pedimos que o Senhor traga nesse momento convicção aos nossos corações, ao nosso espírito, para entendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para essa noite de mesa, de comunhão, na Sua presença. Pai, nós te louvamos já pela Tua palavra que será liberada e que ela possa atingir o objetivo, o propósito pela qual ela foi enviada a nós. Em nome de Jesus, nós nos abrimos ao Senhor. Amém. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Aleluia. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e o Espírito aquilo que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Agora, os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, também andemos por Ele. Amém. Amém. Então nós estamos vendo que a palavra de Deus no versículo 16 dizendo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E lá na frente ele diz: e aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também por Ele. Queridos, de fato nós somos e fomos libertos de toda escravidão. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está advertindo que um cristão, alguém que já conhece a Jesus, mesmo depois de ter sido livre, ele pode se submeter a um jugo de escravidão por sua própria decisão. Então, mesmo que nós tenhamos sido libertos em Cristo, às vezes pela nossa própria decisão, nós podemos nos submeter de novo a um tipo de escravidão. E aqui, quando ele dirige essas palavras específicas para aquela igreja, ele afirma que a carne, ela deseja aquilo que é contrário ao Espírito. Mas aqueles que pertencem a Cristo Jesus, eles já crucificaram a carne. Ou seja, isso já é uma realidade e uma normalidade para nós que andamos em Cristo. E ele finaliza esse texto dizendo: se vivemos pelo Espírito, devemos também andar por Ele. O que isso significa para nós? Um dia, cada um de nós em Cristo crucificou a carne, ou seja, tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. E ao fazer isso, a Bíblia nos fala que nós fomos vivificados através do Espírito de Deus. Ou seja, nós que estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, recebemos uma nova vida. Amém? Eu e você recebemos uma nova vida. Mas ele diz que isso não pode parar por aí. Existem coisas além disso, e o que ele chama de andar pelo Espírito. Ou seja, não basta apenas você ter nascido de novo, mas é necessário que você continue andando no Espírito. Ande também pelo Espírito.
E a vida que nós recebemos em Cristo, isso foi dado de uma só vez. Nós nascemos de novo. Isso é um processo que aconteceu uma única vez. Mas a santificação, a caminhada, ela continua todos os dias, quando nós decidimos andar no Espírito. E a promessa aqui é que se você viver pelo Espírito, se você andar pelo Espírito, de forma nenhuma, você vai satisfazer os desejos da carne. Amém, igreja? E é isso que ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora a gente precisa entender que, às vezes, a nossa mente, ela pensa ainda como a mentalidade de um escravo. Embora nós tenhamos sido livres e libertos, às vezes a nossa mente, ela ainda raciocina como uma mentalidade de um escravo, mesmo que você não seja. Isso diz respeito a duas realidades, a realidade de quem você é em Cristo, mas também diz respeito à realidade de quem você acredita ser. São coisas completamente distintas. Eu posso dizer que você tem uma herança em Deus, mas se você não acreditar que tem essa herança, você continua vivendo distante, fora, aquém daquilo que Deus preparou para você. E a mentalidade que às vezes nós temos que lutar e que a Bíblia nos convoca a renovar, às vezes faz com que você acredite ser aquilo que você não é. Então talvez Jesus comprou a sua liberdade, ele alcançou esse lugar de liberdade para você. Mas se você continuar pensando e raciocinando como alguém que continua escravo, o fruto que será exibido na sua vida ainda será o fruto de escravidão, não da liberdade que Jesus comprou. A nossa mentalidade, da mesma forma que ela pode nos manter no lugar de liberdade, ela pode nos conduzir para o lugar de escravidão. Quando nós acreditamos em mentiras dos nossos inimigos, quando nós adotamos um estilo de vida que desagrada a Deus, às vezes quando nós apenas toleramos coisas que deveríamos resistir, nós acabamos nos tornando vulneráveis a um jugo de escravidão, mas Cristo nos libertou e deseja que a gente permaneça livre. Amém, igreja? O objetivo e o propósito do coração de Deus não é apenas conquistar sua liberdade, mas que você permaneça nela. E se você tem enfrentado lutas que às vezes você percebe que são escravidões nos níveis dos pensamentos, às vezes os pensamentos estão com o tempo todo confrontando ou te fazendo sentir de uma maneira que você não é. Às vezes ideias negativas, o pessimismo, às vezes são escravidões que nós estamos presos. Sabe, sentimentos de fracasso, às vezes os vícios, os ciúmes constantes, que são coisas que às vezes a gente não fala tanto. Mas a inveja é fruto da carne. Às vezes você está escravo dessas coisas. Às vezes você está escravo num ciclo de ira que sempre vai e desemboca no pecado, na manifestação de um fruto da carne. Existem tantas coisas que às vezes nós estamos escravos e não percebemos que são escravidão. Mas Deus nos chama para manifestar o fruto do Espírito. Sabe, Ele faz essas coisas por meio do seu poder que opera sobre cada um de nós. Conforme nós nos abrimos, nós nos rendemos à ação poderosa do Espírito Santo. Eu creio, queridos, que nessa noite é uma noite de libertação. Eu creio que essa noite é uma noite em que nós vamos retomar a liberdade que Jesus conquistou por nós. Amém? Se você acredita, diz um amém bem forte. Amém. Às vezes nós estamos escravos na impureza, nos pensamentos, nós estamos cativos. E às vezes estamos lutando contra coisas que pensamos ser coisas passageiras, mas às vezes já se tornaram um ciclo vicioso, um ciclo de escravidão. E Deus quer nos libertar dessas coisas. E para que nós possamos alcançar a liberdade, nós precisamos primeiro entender aquilo que significa a autoridade. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, lá no verso 11. Diz assim: certo dia,
sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. E viu ali também um egípcio, espancaram um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? E Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que Moisés, de alguma maneira, ele tinha uma noção de que ele era chamado para um propósito específico. Ele viu os seus irmãos sofrendo debaixo do jugo de escravidão, e ele sentiu que ele deveria fazer alguma coisa. Porém, o que nós percebemos aqui é que quando ele faz isso, e ele começa a atuar na medida do seu chamado, do seu propósito, o homem responde a ele: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Ou seja, ele tinha a noção daquilo que ele deveria viver, mas a realidade é que ele não tinha autoridade para fazer aquilo que ele deveria viver. Ainda ele não havia sido comissionado por Deus para realizar essa obra. E é por isso que ele teve medo e ele foge. Ele diz assim: com certeza tudo já foi descoberto. E ele foge do faraó que procura matá-lo. Mas agora, quando a gente passa ali mais para frente, no capítulo 3 de Êxodo, no verso 7, vamos lá ler isso também. Ele diz assim: diz o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9, pois agora, fala comigo, agora, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, diga comigo novamente, agora, eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus afirmou: eu estarei com você. E essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. E Moisés perguntou: e quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. E esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus. Até aí. Então o que a gente percebe agora é que Moisés ele tinha fugido para o deserto, ali em Midian. Mas agora Deus o encontra. E ele diz assim: porque agora, né, como nós lemos, agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios têm oprimido o meu povo, e por isso vá, pois, agora, livrar o meu povo da opressão do faraó. E aí Moisés agora, por entender
Da mesma forma que antes, ele entendia o seu propósito, mas ele não tinha autoridade para fazer o que ele fez. Agora, de alguma maneira, ele entende que ele não pode fazer na força do seu braço. Ele precisava de autoridade, ele precisava carregar algo que validasse, que desse sustentação àquilo que ele entendia ser verdade. Então, agora, quando ele é comissionado por Deus para ir até o povo e trazer libertação sobre a opressão do seu povo, ele entende, eu preciso saber quem está me enviando. Eu preciso saber quem está me enviando para fazer isso. E é exatamente isso que Deus faz. Deus diz, eu sou, me enviou a vocês. É isso que você deve dizer às autoridades do povo. Havia agora um respaldo divino sobre o chamado e o propósito de Moisés. E agora, ele, embora soubesse também aquilo que ele era chamado, havia a graça e o poder de Deus sendo liberado para que ele cumprisse essa remoção da opressão do Egito sobre os seus irmãos. Ele antes não tinha autoridade, mas agora ele tem autoridade. Queridos, nós não podemos vencer a escravidão, vencer a opressão sem autoridade. Nós não podemos vencer os obstáculos, resistir ao nosso inimigo sem autoridade. Nós não podemos ter vitória sobre as circunstâncias. Nós não podemos romper as opressões, romper os grilhões sem autoridade e sem termos sido enviados por Deus. As coisas com as quais nós lutamos precisam ser lutadas debaixo da autoridade dos céus. E aí é que nós chegamos a João capítulo 3, no verso 17. E Jesus diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho. Jesus também, quando veio à terra, precisava vir debaixo de autoridade. Jesus também, quando estava aqui andando na face da terra, precisava realizar as suas obras debaixo de autoridade, debaixo de um comissionamento. Nem o Filho de Deus fez as coisas por si só, mas ele submeteu ao próprio Deus em Pai e ao Espírito Santo. E às vezes nós estamos lutando com armas naturais, apenas com conhecimento, apenas com aquilo que às vezes nós entendemos ser o certo, enquanto Deus deseja que a gente ande revestido de poder, mas também com a autoridade que Ele nos concede. E a gente vê isso lá no capítulo 4 de Lucas, no verso 14, quando diz assim, se você puder abrir comigo. Lucas 4, no versículo 14. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Primeira coisa que nós vemos, Jesus andando no poder do Espírito. Ele não estava andando no seu próprio poder, porque a Trindade, Deus em um, Deus trino, mas Deus único. Da mesma forma que eles estavam desejando realizar algo grande através da vida de Jesus, Jesus não tomou sobre si esse encargo a não ser na dependência do próprio poder do Espírito Santo. Então ele volta para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E ele levantou-se para ler. Mas antes disso, perceba que Jesus ia às sinagogas como era o seu costume. Era algo que ele fazia constantemente, mas que naquele dia tudo mudou. Amém? E é isso que nós vamos ler aqui, ó. Ele entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu
para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje. Amém? Então perceba que o próprio Filho de Deus, ao iniciar o seu chamado de trazer libertação a toda a humanidade, ele se submeteu às duas coisas, ao poder do Espírito, mas também à autoridade que vem através do comissionamento. Jesus, ele submeteu ao processo de realizar aquilo que ele havia sido chamado a realizar, debaixo do poder do Espírito Santo e debaixo da autoridade de Deus. E essa autoridade, ela foi dada para que ele pudesse pregar as boas novas, para que ele pudesse proclamar liberdade aos presos, para que ele pudesse dar vista aos cegos e para libertar os oprimidos, proclamando o ano da graça do Senhor. Quando a gente passa lá para o Novo Testamento ainda, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, nós lemos o seguinte, Paulo dizendo: como cooperadores de Deus, nós insistimos com vocês, para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. E digo-lhes agora, que agora é o tempo favorável, e que agora é o dia da salvação. Hoje, querido, igreja, é o dia da sua salvação. Hoje é o tempo favorável, o tempo do favor de Deus. Hoje é o ano da graça de Deus. Hoje é o tempo de você viver livre da opressão. Hoje é o tempo de você desfrutar a unção do Espírito Santo. É de você sair e ir para sua casa sabendo que foi pregada uma boa notícia a seu respeito. E essas coisas vêm por causa daquilo que Cristo fez, comissionado de autoridade, cheio da unção, do poder do Espírito Santo. Mas dentro dessas atribuições, uma das que chamam a minha atenção, é que ele veio para recuperar a vista aos cegos. Sabe, e nem toda cegueira é natural. Às vezes a cegueira é espiritual. Às vezes nós estamos sofrendo coisas por não estar vendo com clareza, por não estar discernindo as coisas com clareza, por não estar enxergando aquilo que está por trás das coisas que nós estamos vivendo. Mas é parte das atribuições do Filho de Deus, de trazer vista aos cegos. E nós, se nós não estivermos entendendo o porquê das coisas, Deus quer nessa noite recuperar a sua visão. Deus quer trazer uma nova visão sobre você, para que você alcance a liberdade que Ele comprou. Jesus foi enviado para isso, e para nos resgatar dessas coisas. Hoje é uma noite muito importante para nós como igreja, porque a gente relembra aquilo que Cristo Jesus fez. Nós chegamos à mesa, porque nós estamos nos recordando da obra de Jesus. E Jesus comissionou a sua igreja para que todas as vezes que se reunisse para celebrar a ceia, fizesse isso na sua memória, fizesse isso se lembrando daquilo que Ele conquistou. Que isso é importante, que nós tenhamos visão para as coisas espirituais que Deus alcançou para nós. Porque Deus deseja fazer na nossa vida algo novo e algo poderoso. E essa celebração da sua morte e ressurreição, com ela vem uma oportunidade. A oportunidade de que, se você percebe que há escravidão, que há opressão, que há alguma coisa, alguma área que você tem estado cativo, por alguma razão, é tempo de reconquistar a sua liberdade. É tempo de você viver livre na presença de Deus. É momento de você se desfazer da mentalidade que segue o padrão da escravidão. Talvez você esteja aqui e você talvez nem esteja necessariamente experimentando algo negativo, no sentido de
de você perceber que a sua vida está cativa, mas talvez você não esteja experimentando a vida que Deus tem para você, a vida em abundância que Ele conquistou. E às vezes essas coisas acontecem por causa da mentalidade, por causa da maneira de crer, por causa da maneira de enxergar, mas Deus deseja transformar isso também. Se existe uma mentalidade contrária à palavra de Deus, nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus e receber socorro e receber ajuda para hoje. Porque o Senhor nos ouve hoje. O Senhor derramou o seu favor agora sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa existência, sobre os nossos filhos. Deus nos dá o socorro e o favor hoje. Gostaria que você se levantasse, de equipe de louvor, por favor, se posicionar aqui. Entendendo que é necessário a autoridade para que você e eu sejamos livres. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E às vezes nós estamos tanto tempo na igreja, tanto tempo servindo a Deus, mas queridos, às vezes nós enfrentamos opressões do inimigo. Porque às vezes nós concordamos com as mentiras que ele fala. Porque às vezes adotamos certos padrões de vida que não pertencem mais à nossa nova realidade em Cristo. Porque às vezes nós ainda continuamos raciocinando, pensando com pensamentos que eles não pertencem também mais à vida de Cristo para nós. E nessas atitudes, e nesses pensamentos, e nessa mentalidade, nós às vezes nos vemos escravos novamente. Isso não tem nada a ver com tempo na igreja, isso não tem nada a ver com maturidade cristã, isso tem a ver com escolhas, com decisões que nós fazemos. Mas eu creio que Deus nos traz à sua mesa para lembrar que o preço já foi pago pela transgressão. O preço já foi tomado sobre ele, através da sua morte, para que a gente não permaneça debaixo desse tipo de escravidão e de opressão. Mas assim como Moisés não poderia tirar o povo do Egito, da mesma forma, nós não podemos tirar a nós mesmos do Egito, da escravidão, sem a autoridade de Cristo. Você precisa entender que o Espírito Santo está sobre você. E esse Espírito, ele não é um espírito de escravidão para que você tema novamente, mas é o espírito de adoção, que te faz entender que você é filho de Deus. E por ser filho, você também é herdeiro e co-herdeiro com Ele. Então, quando você entende que Deus, Ele te trata como um filho amado, quando você vem à mesa e você começa a se recordar daquilo que Jesus fez, isso significa que se existe qualquer área da sua vida que não está debaixo da influência do sangue de Jesus, agora é o momento de você submeter novamente. É o momento de você remover a força da opressão, e você vai fazer isso na autoridade do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, e você vai tomar nas mãos novamente o domínio dessas áreas, e você vai submetê-las à orientação, à instrução do Espírito Santo, e você vai fazer isso através da fé, crendo que Jesus te dá o seu poder, que Jesus te dá a sua autoridade, para você viver com liberdade. Amém, igreja? E nós queremos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Queremos nos recordar do preço que foi pago por isso. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Começa a orar nesse instante.
Começa a colocar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua realidade em oração. Começa a orar e pedir: Espírito Santo, traz à minha memória se existe alguma área do meu viver que está debaixo da influência de uma mentira. Senhor, começa a trazer para nós e sobre a tua igreja a revelação se eu estou cativo, se tem alguma área da minha vida que eu estou vivendo de forma parcial a promessa do Senhor. Começa a colocar o seu coração. Talvez você esteja numa luta constante em alguma área. Coloca a sua vida diante do Senhor. Vai orando, vai pedindo: Espírito Santo, traz a minha memória se existe algo, Pai, que precisa ser transformado nessa noite. O Senhor está dizendo para nós: eu te ouvi no tempo favorável, e eu te socorri no dia da sua salvação. E eu digo-lhes agora que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Começa a dizer para Deus: Deus, eu me aproximo de Ti. Eu me aproximo de Ti. Eu me aproximo do Seu trono de graça. Senhor, eu reconheço. Eu entendo que existem áreas na minha vida que precisam da Sua ajuda, que precisam do Seu socorro, que precisam do Seu auxílio. Senhor, eu preciso de Ti nessa noite. Vai dizendo ao Senhor, vai dizendo ao Senhor a sua necessidade. Vai confessando ao Senhor, se são pecados, confessa ao Senhor: Senhor, eu tenho falhado nisso. Eu tenho pecado nessa área. Mas eu quero, Senhor, me consertar contigo. Eu quero me render ao Seu trono, à Sua pessoa, e receber auxílio, receber perdão. Me ser lembrado que todos os meus pecados foram perdoados em Jesus. Talvez você esteja aqui e você tenha sido acusado constantemente. Você tem sofrido acusações a nível de mente. E essas acusações vêm sempre mostrar aquilo que você não fez ou deixou de fazer, que não foi bom o suficiente, que não foi da maneira como deveria ser. E por causa disso você se sente acusado. Você às vezes se sente acusado até mesmo nas suas próprias fraquezas, quando você não consegue. Mas Deus, Ele vem para remover toda a condenação. Porque quando o Espírito Santo traz e fala alguma coisa para nós, Ele nos dá com Ele o poder de mudar. Mas todas as vezes que você ouve uma voz, e essa voz, ela mantém você debaixo de acusação, debaixo de culpa, não de redenção, mas de culpa, essa voz não é a voz de Deus. E você às vezes até concorda com essas vozes, e isso coloca você debaixo de opressão. Mas Deus, Ele vem nessa noite para restituir a sua sanidade. Ele vem para restituir uma mente saudável, uma mente livre de acusação, do peso, o peso do pecado, o peso das falhas.
Por isso nós oramos, Senhor. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua igreja. Vem no auxílio, no nosso auxílio, Senhor. Vem em nossa ajuda, Senhor. Nós submetemos ao Espírito de vida. E sabemos que o Senhor libera a cura, que o Senhor libera poder para nos resgatar e para nos restaurar. O Senhor nos reconcilia contigo. E nessa noite nós queremos nos alimentar da verdade. E essa verdade, ela há de nos libertar. Nos libertar nessa noite. Permaneça em espírito de oração. Continua falando, colocando para Deus as áreas, as situações que você tem enfrentado e que você precisa de ajuda nessa noite. Enquanto isso, nós vamos estar adorando a Deus. Esplendor da tua glória, tudo se transforma. Como posso dizer obrigado, Senhor, vida que que carregou, pelo amor derramado, que resgata o meu ser, meu coração é grato a ti. Sempre vem no esplendor da tua glória, tudo se transforma. Não precisas vir, mas sempre vem no esplendor
transforma. tudo se transforma. Não precisas vir, mas sempre vem no esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Atravessou minhas muralhas. Declare isso bem forte. Da vergonha me tirou, entrou no meu passado, com graça transformou. Não precisavas vir, mas está aqui. Vamos declarar novamente. Atravessou minhas muralhas, da vergonha me tirou, entrou no meu passado, com graça transformou. Não precisavas vir, mas está aqui. Não precisas vir, mas sempre vem no esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Não precisas vir. Vai declarando. Mas sempre vem no esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Não precisas vir. Começa a confrontar as áreas que precisam da intervenção de Deus. E começa a declarar: não precisas vir, mas sempre vens. E nesse esplendor da sua presença, tudo se transforma. Declare isso, não precisas vir, mas sempre vem no esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Não precisas vir, Aleluia, Jesus. mas sempre vem no esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Começa profeticamente a declarar que atravessou as muralhas. Atravessou minhas muralhas, a vergonha me tirou, entrou no meu passado, com graça transformou. Não precisavas vir, mas está aqui. Profetiza sobre a sua vida. Atravessou minhas muralhas, da vergonha me tirou, entrou no meu passado, com graça transformou. Não precisavas vir, mas está aqui. Aleluia, Jesus. Senhor, nós recebemos a graça de Jesus sobre nós. Nós recebemos o amor incondicional. Nós recebemos o poder e graça do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Senhor, agora nós nos lembramos do sacrifício que tornou tudo isso possível, que tornou isso realidade para nós, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós recordamos essas coisas agora em Cristo Jesus. Queria chamar a pastora Flávia a vir aqui. Queria convidar o irmão Ricardo e a Sandra a estarem nos auxiliando aqui no servir da ceia.
Queridos, nessa noite, você está sendo convocado pela pessoa do Senhor a entrar na liberdade de Jesus novamente. Coloca a sua mão no seu coração mais uma vez. E repete isso comigo. Senhor, nessa noite, eu creio que a vida abundante de Jesus é para mim. Senhor, eu creio que nessa noite eu estou retornando ao lugar de liberdade, e por isso eu tomo toda a armadura de Deus para estar firme no dia mau. Eu creio que o Senhor é por mim, que o Senhor não é contra mim. Eu creio que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, para me ensinar, para me instruir, para me guardar e para me conduzir pela sua mão direita, até que um dia eu estarei contigo na sua presença todos os dias até a eternidade. Senhor, nessa noite eu recebo, através da fé, a provisão do seu sangue e do seu corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero que você saia em fé, você que está em comunhão com o corpo de Cristo, você que já se batizou, já tem uma pública expressão de fé com o Senhor Jesus, diante do corpo, diante da igreja. Você é convidado a participar da mesa. Quero que você, pela fé, saia do seu lugar e você saiba que esse cálice e esse pão, esses são elementos da reconciliação. Que você, ao pegar e você retornar ao seu lugar, você possa declarar: eu estou fazendo essas coisas em memória do meu Senhor, em memória do meu Salvador. Não precisas vir, mas sempre vês o esplendor da tua glória. Tudo se transforma.
Amém. Queria que você nessa hora pegasse alguém que está perto de você e você começasse a orar por ele, por ela. Você começasse a declarar a vitória de Jesus sobre a sua vida. Começa a declarar, sabe, a transformação de realidades. Começa a abençoá-la, começa a declarar: o Senhor tem uma realidade de poder, de graça, de amor sobre a sua vida. Declara a vida de Jesus sobre ela. Receba mais da presença do Senhor. Declara isso. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós declaramos, Senhor, que o seu corpo dilacerado naquela cruz foi por nós. E nós declaramos, Senhor, sobre o nosso corpo físico, saúde em comum, Pai. Nós declaramos saúde, nós declaramos sobre a enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Nós declaramos saúde para os nossos órgãos, Senhor. Saúde, Senhor, para a nossa corrente sanguínea. Nós declaramos saúde em comum. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão onde ela está. Nós declaramos saúde. Nós declaramos paz sobre a nossa alma. Deus, que nós possamos estar em paz sobre todas as coisas, porque o Senhor está conosco. E o Senhor levou sobre a cruz as nossas enfermidades. E nós declaramos saúde sobre a nossa vida. Nós rejeitamos toda dor, toda enfermidade, todo tormento, Senhor. Nós declaramos vida, Senhor. Nós rejeitamos toda insônia. Nós rejeitamos toda preocupação. Nós rejeitamos tudo que esse mundo diz que nós devemos ter. Nós rejeitamos tudo isso, porque nós temos algo do alto. Porque nós somos do alto, amém? Nós declaramos que o céu vem sobre nossa vida. Nós declaramos saúde em comum, a graça redentora do Salvador sobre nós, em nome de Jesus. Tomamos o pão, queridos.
Jesus. Aleluia, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Da mesma forma como o corpo foi dado em favor de vocês, o sangue também foi derramado em favor de vocês. Tudo aquilo que nós precisávamos, o Senhor nos deu. Esse corpo e esse sangue foi derramado em nosso favor. Senhor, nós declaramos isso, que o seu sangue foi derramado em meu favor, para que eu tivesse uma nova vida. Senhor, nessa noite, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. Aquele sangue que escorreu nas suas feridas, esse castigo que te foi dado, que nos traz a paz hoje. Pai, nós agradecemos porque o Senhor fez isso por nós. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor mesmo assim fez. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado por ter pago um alto preço. Porque nessa hora, nesse momento, nós nos voltamos para Ti, sabendo que o Senhor estabeleceu uma nova aliança conosco, uma aliança mediante o Seu sangue, e ali nós recebemos o perdão dos nossos pecados, e ali nós recebemos a remoção da culpa, ali nós recebemos a cura das enfermidades, ali nós recebemos a paz que excede o entendimento, ali nós recebemos a reconciliação com Deus. Obrigado porque ali, Senhor, o Senhor quebrou a escravidão. Obrigado porque ali, Senhor, o Senhor nos removeu da opressão. Obrigado porque ali, Senhor, o Senhor nos deu vida enquanto estávamos mortos. Obrigado porque através desse sangue hoje nós podemos celebrar o Teu nome. Essa noite nós podemos celebrar o Teu nome. Obrigado porque o Senhor conquistou na cruz, e agora é direito nosso e a nossa herança. Obrigado porque fomos selados com esse sangue e pertencemos a Ti, Jesus. Que nessa noite nós possamos então beber do cálice, fazendo-nos lembrar da vida, do poder espiritual. Ao tomarmos esse cálice, receba o fortalecimento, a força do Senhor sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. Erga a sua voz em gratidão ao Senhor. Começa a declarar: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez. Você tem motivos para agradecer ao Senhor. Começa a declarar esses motivos. Mas sempre vem no esplendor da Tua glória, tudo se transforma. Não precisas vir,
mas sempre vês o esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Esplendor da tua glória. Tudo se transforma. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. E nós pedimos, Pai, para que esse versículo de Gálatas 5:1, agora que estás livres, permaneçam livres de todo o jugo da escravidão. Senhor, que a tua igreja saia nessa noite comissionada em autoridade para viver na liberdade de Jesus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, abençoar cada das nossas vidas no teu nome e pedir que o Senhor nos leve debaixo de graça, debaixo das consolações do teu Espírito, debaixo do auxílio do Espírito Santo, e que possamos desfrutar nessa semana de algo vivo e algo novo que o Senhor alcançou na cruz por nós. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Não deixe de dar um abraço bem forte no seu irmão e o fortaleça. Amém.